E aí, turma, beleza, pessoal? Então, gente, eu vou passar um esqueminha aqui do fluxo de caixa, gente, para ficar mais fácil na hora de olhar lá nas planilhas também, né? E até mesmo lá no demonstrativo, para entender a sequência também do que está acontecendo ali dentro. Bater o olho, ter isso aqui em mente. Quando falar cada um desses daqui, você entender do que está falando, né? Então, gente, o fluxo de caixa é basicamente você pensar em entrada e saída. Porque dentro dele vai ter o fluxo de caixa operacional, tem outros, tá, gente? Eu estou pegando as coisas mais importantes para dar atenção. Vai pegar o fluxo de caixa operacional, pega o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa financiamentos, né? Então, o que que vai acontecer? Lá dentro do fluxo de caixa operacional é o montante gerado pelas operações, tem que pagar todas as despesas. Então aqui é como se fosse aquela etapa quando chega no lucro operacional, né? Só que aqui no caso regime de caixa, é realmente o que está entrando ali dentro ali de dinheiro, né? O que está circulando de dinheiro. Tanto é aqueles livro caixa que tem nas empresas antigamente, né? É como se fosse isso aí, entrada e saída diária. Aí quando chega no trimestre eles fazem uma foto daquilo ali que aconteceu, né? Mas enfim, então quando você vê o fluxo de caixa operacional, você tem que entender que foi tudo que entrou e saiu, né? Receitas de vendas e financeiro, menos os custos e as despesas com a operação. Tem até um termo que fala OPEX, né? Que seria o investimento nas operações, né? As despesas de operações. Porque quando a gente fala em CAPEX, no caso são adquirir os bens, né? Para manutenção daquela operação, máquinas, né? Igual tem aqui embaixo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, amortização, depreciação e compras, seria basicamente o CAPEX. Depois eu vou mostrar aqui, mas assim, continua na sequência. Então, quando você vê um fluxo de caixa operacional negativo, quer dizer o quê? Que as receitas ou as vendas, no caso, o que entrou naquele momento, né, no caso, não superou as despesas de funcionamento, né, das operações. Então é isso aí, ó. E no caso aqui, se às vezes ele pode estar investindo também em numa empresa nova, adquirindo algumas coisas, né, crescendo. Então aí pode acontecer de ver também fluxo de caixa operacional, porque os investimentos estão maior, então não está dando tempo de repor o caixa da empresa, né? Mas é ficar de olho nisso aqui. E o que é o fluxo de caixa de investimento? O fluxo de caixa de investimento, a entrada dele seria venda de ativos, né? Vai vender algum bem ali dentro da empresa, e recebimento financeiro, receitas financeiras, de aplicações e tudo, né? Quando a empresa aplica em debêntures ou recebe, né, de debênture, CDB, tesouro, essas coisas aqui. E aí entra, por isso que a gente fala que às vezes também isso aqui é um não recorrente, isso aqui distorce, né, o fluxo de caixa. Porque isso aqui não foi dinheiro gerado através de operações. Ele vendeu um bem, né? Ele só transferiu um bem, no caso físico, ali para um dinheiro, né? Ganhou liquidez, né? Vamos supor, vendeu um prédio aqui. Tinha um prédio, um imóvel, vendeu. Aquilo entrou em espécie de dinheiro, mas já estava contabilizado como um ativo, né? Então quer dizer, isso aqui meio que distorce. E amortização e depreciação, que são as saídas, né? Que entra também o juros sobre capital próprio, né? Ah não, o juros, desculpa gente, é cá embaixo que eu confundi. E aí a amortização e depreciação, né? Daqueles ativos e compras, né? Compras mesmo, vai adquirir alguma máquina, né? Um veículo, enfim. E para manter, no caso reformar, né? Um imóvel está precisando, ou um veículo também está precisando da manutenção. Aí a depreciação, né? No caso dos bens intangíveis, né? Depreciação. Não, no caso a amortização que são dos bens intangíveis, né? Aquelas coisas de patentes, né? Softwares, quando a empresa tem também, como é que se fala? Quando ela tem direitos, né? Sobre alguma coisa, enfim, do marketing dela, né? Enfim, gente, isso aqui. Aí você pega o seguinte, quando você compra uma máquina, você tem que pensar assim, CAPEX. O CAPEX, gente, quando você vê CAPEX, significa esse fluxo de investimento menos essas entradas. É como se fosse um fluxo de caixa livre, né? Assim, mais limpo, né?
você tira a entrada, que é o fluxo de caixa de investimento, sem as entradas. Então você vai ter realmente só o que saiu ali, né? Aqui mais na frente, depois a gente vai pegar o fluxo de caixa operacional, menos o CAPEX, você vai ter um fluxo de caixa livre do CAPEX, né? Que é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Que aí o que vai sobrar? Depois de ter feito o lucro aqui, né? Das operações, menos o que investiu, né, na empresa ali para funcionar, continuar funcionando aquelas máquinas, né, aquelas coisas que precisam, aí você vai ter o fluxo de caixa livre e CAPEX. Mas aí, o que eu queria dizer? Quando você pega uma empresa, que aí você compra uma máquina, eu vou dar um exemplo, assim, um carro. O carro você entrou ali e adquiriu, o investimento que você fez na empresa. Mas o que você precisa para movimentar aquele carro? Precisa de gasolina, às vezes, né? Precisa do motorista, então entra nessas coisas de operação. Então você pesquisar ali, que você saber melhor o OPEX, né, que é os custos com operacional, e o CAPEX, que seria no caso esses investimentos. E está aqui dentro do fluxo de caixa de investimento. Quando você vai lá no despesas operacionais, né, resultado operacional, lá no DRE, aí tem as receitas e as despesas. As despesas, no caso, entra aqui embaixo aqui, ó. Devia até ter olhado no outro vídeo, de repente eu via lá no fluxo de caixa quanto que seria as despesas, amortização e depreciação, né? Daquele exemplo que eu dei da Grandene lá, que estava 88 milhões lá naquele site. Depois tem até um negócio legal também que eu descobri lá naquele outro site, vocês vão ver, depois eu vou fazer um vídeo mostrando de comparação de empresas. Aí beleza, gente, aí vamos cair no fluxo de caixa de financiamento. O que que é? São os empréstimos, né, gente? Aqueles empréstimos que eles fazem com dinheiro de terceiro, né, de bancos ou venda de debêntures, né, bota debêntures no mercado, porque os juros aqui para pegar esse dinheiro aqui, ele costuma ser mais barato do que o dinheiro da própria empresa. Se ela faz um lucro líquido, né, de tantos lá, de 15%, 20%, aqui às vezes pega um empréstimo com juros de 5%, 6%, então é melhor pegar esse dinheiro aqui e abater também dos impostos lá, né, na hora de tirar lá depois como é que chama? Despesas e tudo, aí tem como abater através dos impostos lá no resultado financeiro, né? E no outro lado o lucro no LAIR e tira também os impostos. Então aqui ele abate às vezes os juros, né? Lá nas despesas financeiras, nos resultados financeiros lá, né? E aí depois paga menos impostos. Então assim, por um lado é até vantagem pegar, dependendo da quantidade de empréstimo, né? É até vantagem para a empresa, ela paga menos impostos e menos juros, né? Então, beleza. E aqui também do fluxo de caixa de financiamento é onde ele vai tirar os juros sobre capital próprio e os dividendos para pagar a nós, né? Lá dentro do fluxo de caixa, no caso. E é daqui que sai realmente, que ele contabiliza o quanto que saiu. Beleza, gente? E aí o fluxo de caixa livre seria o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos. Você somaria esses dois aqui, teria o fluxo de caixa livre. Porém, a gente sabe que aqui pode ser uma distorção, né, gente? Tanto na hora dele vender alguma coisa, como ele investir em alguma coisa. Ele só transfere o dinheiro líquido para um dinheiro, né, no caso, de um bem, né, um ativo. Mas, enfim, é isso, quando vocês verem fluxo de caixa livre. E aqui não é o mesmo, não. É fluxo de caixa livre do CAPEX, né? Seria o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. O que sobrou aqui, depois da resultado operacional, menos isso aqui. Aí você teria isso aqui, né? O que mesmo que a empresa deu de resultado ali. Beleza, gente? Esse aqui é um esqueminha para vocês entenderem. Na hora que bater o olho lá, vou dar um zoom aqui. Bater o olho naquele fluxo de caixa operacional, tanto na tabela, vocês têm em mente quando vê esses termos lá dentro, né? E aí é para vocês, depois se quiser dar um pause, né? Anotar legalzinho, vocês têm essa noção. Beleza, pessoal? É isso aí. Depois eu vou mostrar um esqueminha legal que eu aprendi ontem ou antes de ontem, naquele site Status Invest. Fazer um cadastro, você consegue comparar os setores e ele já vem bem legal. Vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês. Beleza, gente? Valeu, até mais. Falou!